Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus. O assunto é mobilidade boa na teoria, porém ineficaz na prática. A mobilidade urbana é um tema central nas discussões sobre o futuro das cidades e teorias inovadoras e promissoras frequentemente são desenvolvidas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população. No entanto, a implementação prática dessas teorias muitas vezes enfrenta uma série de desafios que podem comprometer a sua eficiência. Então, para a gente conversar mais sobre esse assunto, convidamos o editor da revista Autobus, Antônio Ferro, para o episódio de hoje. Antônio é um grande amigo, uma das pessoas que mais entende do tema, que mais acompanha. Eu tenho o prazer de já ter conversado com ele aqui no podcast, ser um leitor da revista, já ter lido livros dele e acompanhar tudo que ele posta, tudo que ele fala aí, participando desse grande debate que a gente hoje tem no país em torno da mobilidade urbana. Então, Antônio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente estava trocando umas mensagens sobre esse tema, mas vamos gravar um podcast sobre isso? O Antônio prontamente aceitou, então obrigado aí por mais uma vez estar com a gente. Paulo, eu que agradeço novamente ser recebido aí por você, que a gente já conversou num outro podcast, e com certeza gostei demais do título, é muito bacana. Na teoria a gente tem de tudo de bom, né? Mas na prática é um enrosco É uma danado. dificuldade. Então vamos falar sobre isso, que vai ser muito bom. Mas só para a gente começar, então, Antônio, queria que pode ter gente que não ouviu o primeiro podcast nosso, que você explicasse um pouco para o pessoal como é que é o seu trabalho na Autobus e de onde vem esse teu interesse em discutir sobre mobilidade urbana, sobre o transporte público aqui em todo o país. Eu acho que o interesse vem de muito tempo, né? Só com a revista Autobus, este ano eu estou completando 14 anos, né? Em 2010 me deu um estalo, falei, vou criar uma revista eletrônica, que estavam surgindo as plataformas, né, para você criar esse tipo de publicação, né? Aí eu falei, não, vamos trabalhar em cima disso, mas eu já escrevi antes para algumas outras editorias, né? E o assunto, mobilidade urbana e o ônibus, tem que andar lado a lado, né, Paulo? As pessoas muitas vezes falam de mobilidade urbana para automóvel, para transporte individual, para motocicleta ou então para bicicleta, mas não. Transporte coletivo, ônibus, metrô, trem, mobilidade urbana. Sem esses fatores, fica impossível a gente discutir mobilidade urbana. Então, como o tema é o ônibus da revista Autobus, a mobilidade urbana tem que estar presente sempre para a gente estar, sei lá, fazendo reportagens, fazendo editoriais, entrevistando especialistas, conversando com você, que você está aí com uma bagagem muito bacana aí também, fazendo todo esse trabalho junto ao transporte carioca, né? Que eu sei que não é fácil, porque você deve ter um problema a cada meia hora, uma hora. Então não é Às vezes, fácil. outro dia foi até uma coisa interessante. A gente foi fazer um workshop na TV Globo de um tema aí que a gente hoje não pode falar por força do acordo feito lá com eles, mas em breve as pessoas vão saber do porquê de um workshop lá com o pessoal. E eu fui explicar mais ou menos a minha posição. Aí eu me apresentei perguntando, né, quem aqui já andou de ônibus? Aí todo mundo levantou a mão. E quem aqui já teve reclamação de ônibus? Todo mundo levantou a mão, inclusive eu. Falei, bom, eu sou o cara que tenho que defender o setor e explicar que a sua reclamação muitas vezes não procede. Então, eu tenho a difícil tarefa de, às vezes, defender o que parece indefensável, que é o ônibus, né? Porque as pessoas já vêm com pedra na mão quando o assunto é ônibus, né? Não querem ouvir, querem reclamar. Então, a gente tem que ter essa paciência de saber ouvir, saber tocar e tudo. Então, é bem dentro disso. E dentro dessas conversas que a gente tem com o pessoal, e acho que você tem muitas também, quando a gente vai defender o ônibus, falar aonde o ônibus se encaixa dentro da mobilidade e tudo,
muitas vezes é mal compreendido. Então, a gente voltando aqui para o nosso tema, né? Tem muitos projetos que apresentam de mobilidade urbana que parecem promissores no papel, mas na hora de você colocar em prática, eles não funcionam. Então, qual a tua opinião? Quais são os principais fatores que contribuem para essa discrepância entre a teoria e a implementação efetiva das soluções? Você escuta o projeto, é maravilhoso. Na prática, ele não funciona ou nem sequer conseguem implementar. Como é que você enxerga essa questão? Olha, Paulo, tem surgido no Brasil nos últimos tempos aí muitas empresas, muitas startups, né? Desenvolvedoras de tecnologia, que favorecem todo o teor, o tema, o conteúdo do transporte coletivo, né? Seja pela versão do passageiro, seja pela versão da gestão é, empresarial, operacional, ou pela gestão pública, né? Então a gente vê, cada dia tem uma tecnologia nova, são recursos, ferramentas que com certeza podem, lógico, trazer muito benefício para todo mundo envolvido com o transporte coletivo. Contudo, eu acho que voltando ao tema poder público, gestor público, ele engessa demais o serviço do transporte coletivo, né? É, esse tipo de operação depende demais de uma decisão, muitas vezes política, que Sim. sai fora do bom senso, da racionalidade, e para atender interesses populistas. E a gente acaba vendo que tudo que tem de bom, tudo que tem de interessante e viável, que pode ser aprovado para melhor gerir a operação, é deixado de lado. Agora, a gente tem muito debate, está tendo muita discussão, muito evento sobre transporte coletivo, Sim. sobre mobilidade. Paulo, com tudo isso, que me perdoem as pessoas que eu vou falar, mas aí a gente era para ter a melhor mobilidade do mundo. E a gente tem uma mobilidade abaixo da mediana. Não vamos generalizar que tudo é ruim. Não, isso Sim. aí nem podemos fazer isso aí. Tem cidades aí compromissadas, com técnicos compromissados, técnicos interessados na causa do bom transporte. Mas a maioria dos casos, meu amigo, a gente fica só na conversa. Então a gente não está vendo isso aí. O que a gente depende? É, mais uma vez, que o gestor público, que é o fator determinante para aprovar o transporte, para gerir os serviços, não para operar, porque hoje empresas públicas, acho que são algumas aí que estão sendo criadas com essa tal da tarifa zero, né? As empresas privadas estão deixando de lado e as prefeituras estão assumindo algo que, na minha opinião, não deveria de fazer isso. É serviço público, tudo bem, mas a operação tem que ser privada. Então, a gente tem que olhar para esse lado. A gente tem debatido muito, tem muito evento acontecendo, mas na prática, como você falou, ainda ficamos bem aquém na questão do transporte. Como mudar isso aí? Ação. Ação. Ou bota a mão para trabalhar, bota o serviço aí para pôr em prática, ou a gente vai ficar nessa mesma, só no debate, discussão, e vamos chegar a um Sim. consenso nunca. Porque muitas ações a gente vê. Eu vou te dar um exemplo agora do Rio de Janeiro, que a gente teve até audiência pública sobre o tema e foi bem concorrida. Se cobrava muito o Transbrasil, o corredor Transbrasil de BRT, que a obra era para ter ficado, começou a tempo da Olimpíada, mas não foi concluída. Não que ela tivesse, ela não fazia parte até do pacote original de projetos de Sim. mobilidade para a Olimpíada, mas dentro do embalo, digamos assim, da construção do Transcarioca, Transolímpico, Transoeste, então colocaram o Transbrasil também. A obra ficou parada aí, por muito tempo e foi retomada agora no governo do Eduardo Paes. E terminou a obra, comprou os ônibus lá do BRT, assumiu a operação do BRT, porque estava realmente numa situação bem complicada na mão do operador privado, que eu represento, mas a verdade é que a situação estava difícil, era um momento de crise muito acirrada, acho que já falamos sobre isso, e a prefeitura houve por bem criar uma empresa pública para assumir a operação e depois tornar a privatizar. Isso é um processo que está em andamento.
Mas o que aconteceu? Todo mundo cobra um transporte público eficiente. A prefeitura foi lá e criou o corredor e botou os ônibus para operar, e pronto. Começou a reclamação dos veículos de passeio, que na hora que bloquearam duas faixas para os ônibus e para o BRT de novo, que durante a obra ficou liberado, começou a reclamação. Pô, agora está engarrafando para o carro de passeio. Quem vai de ônibus chega muito mais rápido, mas e o carro de passeio? E aí ficou aquela discussão de que solução vão dar para o carro de passeio. E na minha fala, então, o que, que eu falei? Olha, como diz o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, ninguém faz omelete sem quebrar os ovos. Então, atendendo a nossa Constituição, no seu artigo 6º, atendendo à lei de mobilidade, que tem muitos anos já, a gente tem que priorizar o pedestre, o ciclista, o transporte público, depois a carga e, por final, o carro de passeio. Então, vários políticos e várias lideranças que estavam ali reclamando em nome do carro de passeio, meses antes estavam reclamando que não tinha do transporte O público transporte eficiente. coletivo, Então, quando mas você dá eficiência para um, mas prejudica o sim, o outro. individual, vem a reclamação do individual. Aí, como fazer para conseguir conciliar esses interesses? Muitas vezes chega a hora do político optar por um ou por outro. E aí o pessoal, aqui no Rio, até optaram pelo transporte público, mas sempre tentando, olha, então vamos liberar aqui uma faixa fora do hora do rush, aquilo, tentando contemporizar. Acho que muitas vezes a gente esbarra nisso, porque grandes obras dessa prejudicam de fato a circulação por algum tempo, às vezes até alguns anos, demandam investimentos. Eu sempre falo que o transporte público de qualidade custa dinheiro, Uhum, mas alguém tem que fazer. E uhum. esse risco que você colocou. Há um risco de perda de popularidade, de perda de uma eleição. Então, muitas vezes, os prefeitos ficam amarrados ali, olha, eu não vou fazer, porque aí eu posso perder voto aqui e ali, e não tomam essas decisões. Como aqui se derrubou a perimetral, se fechou a Rio Branco, um monte de coisas. E hoje funciona, entendeu? Então, é uma discussão realmente muito grande. Olha, E você Paulo, falou bem das novas tecnologias e dos projetos. Você tem razão, olha, projetos de mobilidade nós temos os melhores do mundo, temos técnicos excelentes que saem daqui para dar aula. O BRT foi inventado em Curitiba e sim. exportado para o mundo todo. Hoje a Colômbia tem o grande exemplo lá do Transmilênio, que nada mais é do que uma cópia aqui do sistema de Curitiba, e a gente esbarra nisso. E uma coisa que eu acompanho que você fala muito das tecnologias, né? Então, é, tem vários desafios para a gente colocar, por exemplo, o ônibus elétrico, o ônibus a hidrogênio, tecnologias de controle de GPS, veículos autônomos, tudo isso. E você é um cara que tá sempre em cima disso, falando sobre essas questões. E envolve já aí a questão da sustentabilidade dentro disso tudo. E os desafios são maiores ainda. Então, como é que você enxerga esse momento das mudanças na mobilidade, mas também na questão da tecnologia dos veículos? Olha, Paulo, só complementando um pouquinho que você falou do tema passado aí, do BRT, essas coisas todas, o que falta para as prefeituras brasileiras e para os políticos brasileiros são as continuidades dos projetos, né? Um prefeito acho que deveria suceder o outro, pensando naquilo que não é só porque eu não fiz isso, eu não vou continuar, né? E o BRT Transbrasil foi Eu não assim, vou né? inaugurar a obra dos outros. É verdade, então, infelizmente não tem essa humildade, a pessoa também não tem o interesse de emplacar um outro nome, né? Com o Transbrasil aí no Rio foi assim, né? Sim, Saiu o Eduardo Paes, acho que entrou o Crivella, foi isso? foi isso. E a obra E ficou parada. jogou para baixo a obra. E teve que voltar o Eduardo Paes para falar, agora eu continuo, né? Sai ele daqui a pouco, vai ter esse desmonte novamente de todo o sistema que demorou um tempão para Sim, se reerguer, né? Então, infelizmente, enquanto não houver essa cultura da continuação do que o meu, sei lá, adversário, o meu político antecessor, que seja lá, fizer, e eu não tiver essa humildade de falar assim, vamos continuar, é ótimo para todo mundo, sim. então esquece porque a gente não vai ver o transporte coletivo melhor nunca. Voltando a esse tema atual, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é recurso financeiro, né, Paulo? Porque Sim. tudo que é transição, tudo que é inovação, envolve custos, né? Então a gente está vendo o que está acontecendo com a
eletrificação do transporte aqui do Brasil, que está começando ainda, né, vamos dizer assim. Mas envolve muito dinheiro, um valor fenomenal, porque cada ônibus não custa barato, né? A gente sabe muito bem disso. Não tem veículo, produção em escala, também é em função da questão do preço, porque não se consegue isso ainda. Agora, as outras tecnologias que existem, ótimo, mas eu acho que para a gente dar mobilidade eficiente, a gente precisa pensar primeiro em infraestrutura. Então, um corredor de ônibus, ele alcança uma velocidade muito grande para o veículo, permite viagens rápidas. Eu estou dizendo corredor do tipo BRT, igual vocês têm no Rio de Janeiro aí. Não adianta só pintar faixa e deixar o automóvel ficar invadindo toda hora. BRT fiscalizado, segregado, isso aí vai permitir uma eficiência operacional muito grande. Tanto é que eu escrevi isso aí na atual edição da revista. Inclusive, estou até participando do prêmio lá do FETPESP e eu sou um dos finalistas. Vamos ver se, quem sabe, né, com esse Não, tema. é pena que eu não voto lá. Se eu votasse, Obrigado. pode ter certeza. Então a gente tem que ver isso aí. Agora, tecnologia, eu sempre falo, tecnologia é consequência, principalmente, vamos dizer, do ônibus elétrico, hoje que se fala um tanto, e a gente tem outras opções que podem ser aproveitadas também para a gente conseguir a redução das emissões poluentes, né? Ter um transporte sustentável, tanto economicamente como ambientalmente. Então, eu acho que a eficiência é o principal ponto quando a gente pensa hoje em ônibus, né? E o que vem atrás, a tecnologia, os melhores ônibus, os melhores veículos, mas, na minha opinião, é eficiência e previsibilidade. Senão você não consegue ter uma mobilidade urbana perfeita e um transporte coletivo qualificado. Você colocou duas coisas que eu quero destacar no que você falou. Primeiro, da sustentabilidade. Eu acho que muita gente encara a sustentabilidade somente pelo lado ambiental. A coisa tem que ser sustentável ambientalmente. Você colocou uma coisa muito boa, ela tem que ser sustentável financeiramente. Não adianta você criar um sistema que não se banque, que não tenha recursos. Está fadado ao prejuízo, a encerrar as atividades. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do BRT aqui no Rio. Ele começou a operar e ia bem, mas quando a pista começou a apresentar problemas, quando os carros começaram a envelhecer, ele mostrou que não era sustentável o modelo, do ponto de vista financeiro. Então, foi aquela degradação de estações, de linhas, de veículos e tudo. E para ele funcionar agora, a prefeitura sabe quanto foi investido de recursos da prefeitura, de empréstimos que eles tomaram, de dinheiro do governo federal, para retomar a qualidade do BRT, não inaugurar só o Transbrasil, mas retomar essa qualidade. É uma conta que realmente tem que ter um aporte considerável todos os meses. A gente vê o exemplo de São Paulo com o subsídio que já tem mais de década aí sendo pago, que é um valor também bastante expressivo. As pessoas, São Paulo tem um transporte de qualidade, custa dinheiro, mas custa, mas são bilhões investidos aí todos os anos para que ele funcione. E vai ficar mais caro, viu, Paulo? Sim, e cada vez mais com ônibus elétrico vai encarecer muito. E outro essa questão que você colocou, de que adianta eu ter o ônibus mais moderno, elétrico, ou movido a hidrogênio, com o melhor tipo de suspensão e tudo, se eu fico com ele preso no engarrafamento. Tem lógica. Às vezes a tarifa zero. De que adianta eu ter a tarifa zero se o ônibus não anda? Se ele fica preso ali. Então, a gente vai queimando combustível, vai queimando horas de vida da população e não há qualidade. Então, eu sempre falo, e você é uma pessoa que compartilha dessa ideia também, não dá para ver só a tecnologia ou só o projeto de mobilidade para aquele corredor ou para aquela situação. Você tem que olhar a cidade, às vezes não só a cidade. No caso de São Paulo, Rio de Janeiro, é uma metrópole, são várias cidades ali conjugadas. Então, você tem que olhar toda essa região metropolitana, definir qual o melhor projeto de mobilidade para todos, que não adianta eu fazer aqui no Rio. Eu fiz o Transbrasil, por exemplo, mas quem vem da Baixada Fluminense, que é ali colada no Transbrasil, não integra com o Transbrasil. O ônibus continua indo
superposto do Transbrasil até o centro. Então, é porque não houve um entendimento entre município e Estado, ou entre os vários municípios. Então, isso tem que ser bem discutido para que a gente possa colocar uma boa tecnologia num bom sistema que tenha prioridade, que dê. Aí sim, com menos ônibus operando o mesmo serviço, aí eu tenho menos queima de combustível fóssil ou de energia elétrica mesmo. Com menos ônibus é menos investimento, menos mão de obra, menos tudo, e dou mais qualidade no transporte aí à população. Então, você coloca isso sempre nos teus textos, debate. A gente tem que olhar o todo. Não adianta, olha, vou colocar o ônibus elétrico para andar no engarrafamento da Zona Sul do Rio de Janeiro. Adiantar o quê? Só falar que eu tenho? É. Né? Então, Porque virou status, né, Paulo? Isso é uma coisa que virou status, né? Eu sempre comento isso e alguns até concordam, mas é algo que virou status para prefeito, né? Olha o ônibus elétrico bonito, é perfeito. bonito, não faz barulho e tudo, mas é igual tarifa zero. É interessante, sim, mas tem que ter responsabilidade, porque ela não é tarifa zero. Tarifa zero para a pessoa que está andando ali na hora, mas ela tem um custo muito elevado que alguém tem que pagar. É o caso do ônibus elétrico, é muito bom, mas quem paga essa conta? Então, são discussões que a gente tem que desenvolver. Da tarifa zero, eu tenho uma teoria que assim, posso até ser criticado, já comentei com algumas pessoas aí, mas eu acho assim, tarifa zero é essencial, promove uma política social muito bacana, sim, mas desde que a cidade tenha uma educação redonda, um sistema Saúde de também. segurança redondo e o sistema de saúde redondinho. E Aí a você pode mobilidade dar redonda também. a mobilidade redonda e você pode dar tarifa zero. Agora, se você tem defeitos, você não oferece educação de qualidade, o sistema de saúde é precário e a tua segurança não existe, você vai dar uma tarifa zero, eu acho que uma lógica aí não se completa com a outra. Então, fica difícil. A minha teoria é essa. Novamente, tem que olhar o todo. Sim. Então, antes de fazer medidas populistas, olhe para 3 serviços essenciais que a gente precisa hoje. Porque Europa, tarifa zero, existe, tudo bem. Mas eu acho que a grande maioria dos casos lá são os cidadãos pagando, acho que, tipo, 50% ou então 25% das Tem um passagens subsídio maior. e o resto é completado pelo poder público, né? Né? Eu acho que daí talvez haja um pouquinho mais de valorização do transporte. Porque você dá simplesmente algo gratuito, as pessoas muitas vezes podem não entender. Aqui não é de graça, vamos fazer o que quiser com ele, né? Não é bem assim, né? Os custos são bem relativos e bem referenciados, como você disse. Então, eu acho que assim, você dando a oportunidade para a pessoa valorizar o que ela está usando, eu acho que para ela vai ser uma outra coisa e o transporte vai ser melhor. A minha opinião, para muitas pessoas, eu acho que não entendem assim, mas eu gosto de enfatizar isso aí, Paulo. Por isso que é bom o debate, para a gente colocar as opiniões mesmo e para os outros ouvirem e a gente discutir. Então, para a gente encerrar a conversa, a gente falou aqui do que vem sendo feito, das expectativas de tecnologia, de tudo. Então, você enxerga alguma prática que a gente poderia adotar nas cidades para minimizar essa lacuna entre a teoria e a prática? E, finalizando, como é que você acredita que será a mobilidade do futuro, mesmo com todas essas dificuldades que a gente vê hoje? Tem esperança? Me fala aí a tua opinião. Tem hora que eu não tenho esperança, não, viu? Não vejo, parece que uma luz no fim do túnel, não, cara. Eu entendo assim, as grandes cidades parece que a mobilidade em si, individual, voltou com força depois da pandemia, né? A gente Sim. volta. Por exemplo, eu estou aqui, uma cidade perto de São Paulo, fica a 60 quilômetros de São Paulo, eu estou sempre em São Paulo, né? E a gente vê a dificuldade de você ir para São Paulo em determinados horários, né? Ou então tem horas que você acredita que não tem trânsito e tem. Então, e a falta de política voltada para esse tipo de mobilidade, que seria a coletiva e não a individual, Sim. é visível, por exemplo, na cidade de São Paulo. Eu, na minha opinião, acho que São Paulo é muito elitista. É só o automóvel. Tudo bem, tem um sistema de ônibus que é muito bacana, que é moderno, mas chega a ser tão eficiente assim, porque você vê muito ônibus na rua,
você não vê corredor, você vê corredor tipo os mais antigos, daquele jeito mais antigos, que são só faixas pintadas no chão, né? Não as faixas seletivas, mas os corredores do lado esquerdo, né? Mas são faixas pintadas, são vias sem a segregação. Então, não existe um BRT só na cidade, que é o Expresso Tiradentes, que ele é totalmente segregado. Agora está sendo construído um novo, que é metropolitano, né, que vai sair de São Bernardo e vai para São Paulo, ligando ali até o Sacomã. Mas você não vê mais nada. Então, você vê ônibus de última geração, mas eles estão presos no trânsito também em determinados locais. Que eficiência tem? Então, partindo para esse lado, eu acho assim, se não tiver vontade política, interesse político, mas interesse político sério, Paulo, sem essa coisa de populista, e que haja continuidade nos projetos. Não, eu não vejo uma mobilidade eficiente no futuro, não. Eu moro numa cidade que tem 150 mil habitantes. Horário de pico já cedo, horário de pico até na hora do almoço e à tarde. Então, dependendo de onde você vai, você perde 30, 35 minutos para se deslocar. Uma cidade de 150 mil habitantes. E o resto? Você imagina agora a cidade de 500 mil, 1 milhão. Então, se há toda essa tecnologia disponível para a gente colocar em prática, visando novamente essa mobilidade eficiente, a falta de interesse do poder público em atuar de maneira mais enfática para melhorar a mobilidade urbana é o que está prejudicando tudo isso aí, Paulo. Então, eu não vejo assim, com bons olhos, entre aspas, a visão de um político por querer ser só assim, não, o que você vai fazer de mobilidade? Mobilidade, vamos estudar, que não sei o que, de repente ele vai lá e pinta só uma faixa, faz alguma coisinha simples e deixa o resto acontecer. Então, a gente tem tudo para fazer de bom. Vai dar certo, mas dá certo. Então, temos que continuar debatendo e cobrando. A verdade é essa. A cobrança tem que ser maior, né? Eu acho que as pessoas têm que se envolver mais com o tema, né? Sim. São vários assuntos que estão na estrutura de uma cidade. Mas se a gente não olhar com mais carinho, vamos dizer assim, para o transporte coletivo, a mobilidade só tende a piorar, né, Paulo? Então, você tem que fazer um esforço tremendo para qualificar o teu transporte coletivo, a fim de que atrai aquele passageiro que tem um carro. Ninguém é contra a pessoa ter carro, mas que ele use de uma forma racional, né? Ele vai trabalhar só, ele pode pegar um transporte coletivo. Se ele está no centro da cidade, ele tem tudo ao alcance. Ele pode fazer uma caminhada, ele pode fazer um acesso muito mais rápido. Volta para casa num ônibus bom, desde que haja um corredor, ele vá rapidamente. E dê velocidade. Caso contrário, fica difícil, né? Infelizmente. Bom. Então, Antônio, a gente está chegando ao fim já aqui do nosso horário. Depois acho que nós vamos ter que continuar com esse debate um outro dia aí e vai ser um prazer. Tá bom? Te agradeço aí por aceitar o nosso convite mais uma vez para debater com a gente aqui no podcast, tá, meu amigo? Com certeza, assunto desse tipo não falta, né? Como a gente está conversando aqui, são debates, né? Debates tem para todo lado, né? É isso aí, tem para todo lado. Mas eu agradeço mais uma vez o convite e fico muito feliz por você estar aí com esse projeto aí, jogando uma luz para tentar solucionar todas essas questões voltadas para o transporte coletivo e mobilidade. Parabéns. Falou, Antônio. Muito obrigado, então. Então, pessoal, agradecendo mais uma vez ao editor da revista Autobus, Antônio Ferro, pela participação no episódio de hoje. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer momento e para compartilhar com quem quiser. Na semana que vem estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.